aí galera, estamos aí, voltando aí com mais um vídeo top da galáxia. A gente não para de fazer nossos vídeos, né? As lives sempre tem que estar no ar. É importante que a gente fale de Jesus. É importante que a gente fale do evangelho dele. Porque Deus é bom demais o tempo todo. Ele nos ama. Ele está com a gente. Então aqui hoje, começando mais uma live top da galáxia, né? Começando mais um vídeo show também. E acredito que nesse vídeo aqui, nessa live, vocês vão ficar muito felizes. Porque vocês vão compreender e vão também entender que Deus é bom demais o tempo todo. Deixa eu arrumar aqui. Ixi, o que aconteceu? Então hoje vamos estar começando mais uma introdução da palavra de Deus, porque Deus é bom demais, realmente. E aqui hoje vocês vão entender e vão compreender por que é necessário a gente procurar entender sobre Jesus Cristo, procurar a conhecer mais o porquê que ele veio, o que ele fazia, por que ele queria salvar o povo, por que ele via a esperança na gente, como que um homem vem nesse mundo como carne, como ser humano, para sofrer tanto desse jeito. E ele sofreu bastante, sofreu. E aqui nesse vídeo vocês vão ver como que as palavras de Jesus Cristo não fazia efeito naquelas pessoas que não acreditavam nele. Principalmente aqueles soldados que zombavam de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele zombava de Jesus, mas ele também ao mesmo tempo ele tinha medo que tudo aquilo que Jesus falava fosse verdade. Era verdade. Sempre foi verdade. Mas para os soldados não era verdade. Porque os soldados não acreditavam em Jesus. Aí tá a questão. Soldados não creram em Jesus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que buscamos o evangelho de Jesus, nós acreditamos nele. Simplesmente nós somos diferentes daqueles soldados. Somos diferentes, temos que ser diferente, estar diferente, pensar diferente, porque somos filhos de Deus. Somos conhecedores da palavra de Jesus. Levamos praticamente esse evangelho para muita gente que não conhece nada. E existe bastante pessoas que não sabem nada da palavra de Jesus. Existe um monte de gente que não conhece o evangelho, não. Tem gente que nem imagina o que Jesus fez por nós. Tem gente que nunca procurou saber a importância da gente aprender o evangelho de Jesus. É importante que a gente aprenda, é importante que a gente compreenda, é importante que a gente faça parte do evangelho de Deus. Deus está à porta. O seu coração, se você abri-lo, ele vai entrar, ele vai moldar, ele vai modificar, ele vai restaurar, ele vai curar, ele vai salvar, ele vai transformar. Tudo ele vai fazer, porque ele é o todo-poderoso, fiel e maravilhoso. Então aqui, hoje no tema aqui hoje, Mateus capítulo 27, do versículo 62 ao versículo 66. 4 versículos poderosíssimos da palavra de Jesus. 4 versículos que Deus, ele fala os nossos corações. 4 versículos para você entender como que os soldados, os guardas, estiveram numa dúvida. Esses soldados tiveram com medo. Esses soldados achavam que Jesus estava blefando. Mas mesmo assim, Pilatos, que era o governador, mandou colocar soldados na porta.
E ele ali colocou praticamente um selo. E os soldados ficaram ali o tempo todo. Eles nem saíam para nada, porque ali estava Jesus naquela rocha, naquela gruta. Estava enrolado num pano de linho e ele esperava o seu dia de ressuscitar. E os soldados, mesmo Jesus morto, ainda zombaram falando para Pilato. E eles falaram assim: aquele louco falava que no terceiro dia ele ressuscitaria. Você acha? Uma pessoa que morre e no terceiro dia vai ressuscitar? Aquele louco falava isso. É melhor que eu fique aqui na porta para isso não acontecer? Algo assim eles falavam. Soldados de Pilatos falavam isso, mas ao mesmo tempo eles tinham medo que isso acontecesse. Para você ver como é que são as coisas. Então vamos lá. O tema é o guarda do túmulo. Esse é o tema de hoje. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, o chefe dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram, se reuniram, porque eles estavam preocupados que Jesus pudesse ressuscitar. Eles acharam que isso teria acabado. Eles acharam que essa reunião seria uma reunião de festa, mas não era uma reunião. Eles sempre se reuniram para incriminar Jesus, perseguir Jesus, procurar Jesus, matar Jesus, inventar coisas sobre Jesus. Todas as reuniões deles eram assim: prender logo Jesus e crucificar ele e matar ele. Governadores, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, falando de Jesus, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Mesmo Jesus, depois de morto, eles ainda mencionavam o nome dele. Eles ainda tinham uma dúvida no coração deles. Eles tinham uma dúvida no cérebro deles. Era uma dúvida que ficou no vácuo do cavaco. E eles chamaram Jesus de mentiroso, falando que depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Jesus sabia. Jesus sabia todas as coisas. Quem não sabia eram aquelas pessoas. Eles não sabiam. Não sabiam e não saberiam e nunca irão saber. Sabiam, mas tinham suas dúvidas. E depois eles souberam. Souberam porque eles foram olhar cadê o corpo de Jesus. Mas a gente vai chegar nessa história num outro vídeo. Vamos continuar essa aqui. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Então, já vimos que Pilatos mandou praticamente os guardas ficar na porta da gruta, né, onde estava Jesus, para ninguém roubar o corpo, principalmente os discípulos, porque eles achavam que se roubasse o corpo, eles poderiam inventar essas coisas. E aí o povo acreditariam mais ainda do que acreditam em Jesus. Aqueles que amam Jesus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que vivem o Evangelho de Deus, que conhecem Cristo. Então, eles colocaram esses guardas na porta por 3 dias, porque Jesus mencionou que em 3 dias ele voltaria, ressuscitaria. Olha só. Então os homens ficaram lá por 3 dias e olha só. Olha o que aconteceu. Pois esta é a última mentira, seria pior do que a primeira. Olha só. É tão interessante essa passagem,
Porque Jesus, ele fala algo e o que ele fala acontece. O que ele fala, as coisas mostra que a Bíblia realmente tudo é verdade. Olha só, olha só. Essa passagem é muito linda, mano. Essa passagem é top da galáxia, mano. Pois esta mentira seria pior do que a primeira. Na primeira, Jesus falou que no terceiro dia ele morreria e ressuscitaria. Então, Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Se esforce o máximo para ninguém roubar o corpo. Não saia dali para manter Jesus ali dentro, mesmo depois de morto. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Para vocês verem o tamanho e o medo que eles tinham que Jesus ressuscitasse. Eles achavam que os discípulos iriam roubar o corpo. Jamais, jamais os discípulos fariam isso. O discípulo era muito medroso, até mesmo quando Jesus esteve no barco, né? Até andando sobre as águas, né? Os discípulos, eles perderam a fé ali e acharam que Jesus era um fantasma. Eles tiveram medo. Então, muitas das vezes, eles tinham medo das coisas que aconteciam. Então, eles não iriam arrancar o corpo dali. Porque a palavra de Deus diz que o corpo permanecia ali. Que no terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. Elias, um forte abraço. Que Deus abençoe você. Então, no terceiro dia, ele ressuscitaria. E isso é muito interessante, que os guardas estavam ali, ao mesmo tempo com medo, ao mesmo tempo convencido que isso não aconteceria, que no terceiro dia Jesus continuaria ali dentro. Essas eram praticamente as palavras dos soldados e as palavras de Pilatos. Agora, se você quer saber se Jesus ressuscitou, fica atento às nossas próximas lives, os nossos próximos vídeos, que a gente vem com umas histórias aqui que você vai falar: meu Deus do céu, meu Deus, Deus é bom demais o tempo todo. Jesus é bom demais o tempo todo. É por isso que eu amo essa palavra, a palavra de Jesus e a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa estar nas suas vidas, que final de semana vocês levem as suas famílias para a igreja, congregar, ouvir a palavra de Deus, agradecer pelo dia, pela tarde, pela noite, pelo alimento, agradecer por tudo, porque Deus é bom demais o tempo todo. Então fica na paz, que Deus abençoe a todos vocês. O momento ele é TMJ, estamos junto nessa. Eu encerro essa live por aqui e é a última live também de hoje. Já fiz muita live hoje, falou, um forte abraço, é nóis!